Esse é o episódio 5 da temporada especial Poesia Não é Luxo. Chegamos na metade da temporada especial, quase não acredito. Vocês já sabem que a temporada especial vai ter ao todo 10 episódios, com 30 histórias, 30 poemas, 20 desses poemas inéditos que vocês estão escutando pela primeira vez aqui, escritos por poetas que vivem em Curitiba, e os outros 10 poemas de poetas brasileiras a quem a gente presta uma singela homenagem aqui no Raizando Coisas. Toda quinta-feira tem novo episódio, né? Vocês já sabem. Então ainda temos metade de uma temporada para vocês. Continuem acompanhando. Antes de falar das histórias de hoje, eu quero fazer um pedido para vocês. Se você está ouvindo pelas plataformas de streaming, como o Spotify, e você gosta do Raizando Coisas, você quer dar um apoio, dá 5 estrelas aí para o podcast ser indicado para mais gente. E se você estiver escutando pelo YouTube, dá o like e compartilha nos grupos do Zap, tá? A temporada especial Poesia Não é Luxo é um projeto realizado com recurso do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. A temporada é produzida pela Cano Produções. Eu sou Júlia Reis e eu vou ler coisas mais uma quinta-feira aqui com vocês. Vamos ouvir as nossas 3 histórias de hoje. A primeira é sobre ver Alcione na TV, a segunda sobre arte para sobreviver e a terceira sobre novos paladares, novas uniões. Vamos ver. A primeira história de hoje é da Silvana. Silvana escreveu assim para o Raizando Coisas. Quando eu era pequena e meus pais vieram de São Paulo para Curitiba, aqui as pessoas eram muito racistas. Então, eu criança sofri muito na escola por causa do meu cabelo, da minha cor. Mas um dia eu vi na TV a cantora Alcione e achei ela a mulher negra muito linda. Então, eu me inspirei nela. A representatividade é algo muito importante para as crianças. Então eu pensei, quando eu crescer, eu quero ser uma referência boa para várias crianças. Foi aí que eu me tornei professora. Silvana, muito obrigada por ter mandado a sua história. E quando eu li a sua história pela primeira vez, eu fiquei pensando imediatamente na Maya Angelou, que é uma poeta dos Estados Unidos, que fala sobre legado. Ela fala muito sobre as vivências dela como uma mulher negra nos Estados Unidos. E aí, numa conversa com a Oprah, que era uma grande admiradora da Maya Angelou, e quem não, a Maya Angelou dá essa lição para ela sobre o legado, porque a Oprah está refletindo sobre as escolas que ela abriu e sobre isso, o que é o legado, o que a gente deixa. E aí a Maya Angelou diz nessa entrevista, ela fala assim, ninguém sabe, ninguém tem ideia de qual que é o legado que você vai deixar. Porque o legado são todas as pessoas que você já tocou, que você já emocionou. E eu achei aquilo muito lindo, porque não é uma construção física, não é uma escola, não são os livros, não são os prêmios. E olha que a Maya Angelou é uma mulher super premiada, como é também a nossa amada Alcione. Mas são as pessoas que você emocionou. Então, Silvana, quando eu li a sua história, eu fiquei pensando nessa rede de mulheres negras que vão deixando o seu legado, que vão construindo o seu legado. E nessa rede faz parte a Alcione, faz parte você, faz parte de todas as crianças que você emocionou e você tocou. Então, o máximo respeito por essa rede, por esse legado de mulheres negras que vão sendo construído, que vai sendo construído ao longo da história. Fiquei muito pensando na Maya Angelou e numa próxima eu leio para você, Silvana, um poema da Maya Angelou. Agora, na temporada especial, a gente está focando em poetas aqui do Brasil, especialmente de Curitiba. Mas numa próxima eu leio para você a Maya Angelou.
eu não podia deixar de comentar que o e-mail da Silvana, não vou falar inteiro, né, por questões óbvias de privacidade, mas o e-mail da Silvana começa com Silfi Lindinha. Eu amei isso, Silvana. Só quero deixar aqui registrado, eternamente lindinha, Silvana. Adorei que você colocou isso no teu e-mail. E você sabe que, assim, vamos falar agora da Alcione, gigantona, né? Nossa marrom, assim, uma pessoa incrível. Foi muito legal entrar em contato com a sua história e pesquisar um pouco mais da Alcione, que é uma intérprete, uma cantora, uma artista incrível. E descobri que a Alcione, como você, Silvana, também foi professora. Só por 2 anos, né? Mas ela foi. Né? Não sei se o pessoal que está ouvindo agora sabia disso, mas a Alcione foi, então, professora por esse curto espaço de tempo. E vamos contar um pouquinho do histórico da Alcione, né? O pai da Alcione foi mestre da banda da Polícia Militar do Maranhão. E ele era compositor, professor de música, entusiasta do Bumba Meu Boi. E foi com o pai que a Alcione aprendeu, ainda criança, a tocar muitos instrumentos de sopro, como o trompete, o clarinete. Clarinete, gente. E eu não sei se vocês já viram alguns vídeos, eu nunca vi, infelizmente, a Alcione tocando ao vivo, mas os vídeos, tem vários vídeos de shows que são ótimos de assistir, e ela tocando trompete é muito massa, né? Porque o som do trompete ficou muito parecido, eu fico pensando assim, que o som do trompete ficou muito parecido com a voz dela, que foi ficando mais rouca com o amadurecimento, né? Então o trompete e a voz dela foram se aproximando de alguma maneira. Eu tô falando assim, totalmente leiga, não sei nada de música, tá, gente? É só de uma ouvinte que sou apaixonada por ouvir música, apaixonada pela música brasileira. Eu sempre falo isso. Vocês sabem que uns anos atrás rolou uma polêmica, né? Porque um cantor-compositor lá dos Estados Unidos ganhou o Nobel de Literatura. E isso dividiu muitas opiniões. O pessoal falando, ele deveria ter ganhado, não deveria ter ganhado o Nobel de Literatura. Gente, Bob Dylan ganhou o Nobel de Literatura e aí dividiu as opiniões, né? Pois um músico, um compositor tem que ganhar o Nobel de Literatura ou não. E assim, isso não vem ao caso. Eu acho que o Nobel de Literatura, ele, como todos os grandes prêmios, eles são importantes no sentido do impacto que isso tem para o mercado editorial, principalmente para o mercado de tradução. Eu acho que quando um autor japonês, por exemplo, ganha um Nobel, isso é muito importante como impulso para ele ser traduzido para outras línguas, para um autor japonês chegar no Brasil, por exemplo. Mas a gente não vai falar sobre o Nobel agora. A questão é que, quando Bob Dylan ganhou o Nobel, eu parei para pensar e falei assim, o cara é um compositor bom, né? Tem letras bonitas e tudo. Só que assim, gente, olha, perdão, mas não se compara aos compositores de música popular brasileira, assim. As letras que nós temos no nosso cancioneiro popular, que muitas dessas músicas interpretadas pela Alcione, assim, gente, não fica aquém de nenhum Nobel de literatura. São letras, maravilhosas, complexas, cheias de camada, com denúncia social, com vivência, com poesia. É narrativo e ao mesmo tempo poético, né? A gente está descobrindo sobre histórias ali naquelas canções, sobre grandes histórias de amor, né? Por exemplo, o repertório da Alcione. E ao mesmo tempo tem jogo com palavra, tem jogo com sonoridade. Então, assim, eu sou muito fã. Aí, continuando a história da Alcione, né? Aos 12 anos, ela fez a primeira apresentação dela, da vida, cantando na orquestra regida pelo pai. Depois disso, ela se formou professora primária na cidade dela e chegou a lecionar por 2 anos. Então, como eu estava contando para vocês, quando ela foi demitida, vejam só, por ensinar os alunos a tocar trompete. E aí ela contou num programa de TV
que os alunos estavam fazendo muito barulho, e aí ela disse assim, se vocês fizerem menos barulho, eu prometo que eu faço um show amanhã. Aí a criançada se comportou naquele dia, e no dia seguinte eles encostaram uma carteira assim na porta, né? E aí ela subiu, a Alcione subiu na mesa da professora e começou a tocar trompete. Né? E aí chegou o diretor na sala de aula e falou, isso aqui não é teatro, você está demitida. E assim ela conta como ela perdeu o primeiro emprego e depois ela fala que quero fazer um agradecimento ao diretor, né? Pois perdemos uma grande professora, vamos agradecer a ele. Mas aí ela foi lá e foi cantar, foi tocar trompete, foi dançar e foi fazer o que ela sempre gostou de fazer. Assim. Eu achei muito boa essa história. Viu, Silvana, da Alcione, professora também, tocando trompete para a criançada. Muito massa. Bom, a história da Silvana foi recebida pela poeta Jéssica Story, que além de ser uma grande amiga, irmãzona, assim, amigona do meu coração, ela também é da equipe do Raizando Coisas, né? Como vocês já sabem, a Jéssica fez toda a identidade visual para a página @Raizando Coisas, para as artes que vocês veem na capa do YouTube, por exemplo, para quem está ouvindo lá no YouTube. Fez a logo da temporada especial e se comunica com vocês pelo Instagram e posta as coisas, tirou fotos, informações que vocês recebem das poetas, alguns trechos de história, de poemas, é tudo a Jéssica que faz. Então, quero deixar aqui registrado o meu agradecimento imenso para minha amiga Jéssica, que também está aqui como poeta também nesse projeto. Então, vou falar um pouquinho da Jéssica agora. A Jéssica Story é escritora, historiadora e ilustradora. Publicou o primeiro livro de poesia, Carne e Colapso, em 2020, pela editora Urutau. Atualmente desenvolve uma pesquisa de doutorado na área de História na UFPR, né, Federal do Paraná, onde pesquisa literatura e trajetória de mulheres. Como colagista, sim, ela também, além de tudo, faz colagem. Atua desde 2019, ilustrando textos literários, capas de livro e criando identidade visual para redes sociais, que é esse trabalho que especificamente ela está fazendo aqui no Raizando Coisas. E assim, gente, eu vou dar uma informação antes de eu ler o poema da Jéssica, porque eu acho que vai ser uma maneira de vocês apreciarem ainda mais o poema. A Jéssica teve essa ideia que eu achei incrível, assim, que me tocou, me emocionou, que foi escrever sobre a mãe da Alcione. Então, a partir da história da Silvana, dessa admiração da Silvana em relação à Alcione, de falar sobre a importância da representatividade, a Jéssica foi e resolveu, então, fazer essa ponte entre a história da Silvana e a história da mãe da Alcione, que se chamava Filipa. Então, vamos ouvir agora o poema da Jéssica Story. O sonho de Filipa cortou sua cabeça. Como pode doer o sonho? Cantava. Assim como dói crescer, dos dentes às unhas que embranquecidas começam a tomar o chão da casa e entope. Só o sopro sem forma, o som acendendo, caindo no colo de Filipa, só soprar, perder o fôlego, soprar, uma coluna cervical intacta espera. Tudo no dia quer o sono, menos as argolas que ficam no olho, o brilho das maçãs reclamando de falência. Antes que Filipa durma, são maçãs falidas. Filipa nasce e deixa nascer o sonho extraordinário, uma canção sobre quem quer dar e comer. Sem sopro não há voz. Com o corpo se faz presença também, filtra e quebra, interfere,
Filipa escurece o jogo. As sombras como o som. Ninguém pega, ninguém tira, ninguém arranca, ninguém para o sonho de Filipa. Ninguém para o sonho de Filipa. Olha que lindo esse final do poema, escrito a partir de Dona Filipa. E eu nem tinha planejado isso, mas agora, lendo em voz alta o poema da Jéssica, tem muita coisa do sopro, né? A voz existe por causa do sopro. E esse começo do contato da Alcione com os instrumentos, os instrumentos de sopro, o trompete. A Alcione fala da Dona Filipa e fala do pai dela também, como essas pessoas que influenciaram ela a se conectar com esse legado da música latina, música francesa, música brasileira. Então era uma casa e uma família muito rica musicalmente, assim. E então o verso Filipa escurece o jogo, que eu achei muito bom no poema da Jéssica, me faz pensar de novo na ideia de legado da Maya Angelou. Então acho que o poema consegue adicionar mais uma peça, mais uma camada nessa rede de mulheres negras que começa com a história da Silvana, passa pela Alcione e chega na Filipa. Então o poema pode criar fios invisíveis entre pessoas que nunca nem se conheceram, né? Porque a Silvana, essa professora que vem falar sobre representatividade, a importância disso para crianças negras, verem pessoas pretas também na televisão. Então, a partir da história da Silvana e a partir do poema, a Silvana agora se liga poeticamente à Dona Filipa, que é a mãe da Alcione. Então, olha que bonito, esses fios invisíveis que os poemas podem ir criando entre as pessoas. E que são uma viagem no tempo, né, gente? Porque mesmo que a Dona Filipa não esteja mais aqui presencialmente, a Alcione está aqui, a Silvana está aqui. Então, essas ligações se dão independente do tempo. Não é linear, né? Não é linear. Os poemas conseguem viajar no tempo, conseguem ligar a tempos diferentes. Por isso que eu gosto muito de ler poema para vocês. Silvana, muito obrigada pela sua história. Espero que você tenha gostado do poema da Jéssica. E aí aproveito para convidar todo mundo que está escutando para voltar às vezes, sabe? Às vezes ouvir uma vez só não é o suficiente. Então voltem, dê uma voltada aí para ouvir o poema de novo. É legal fazer isso também, principalmente depois do comentário, né? Bom, vamos para a segunda história de hoje, que é uma história de uma pessoa anônima. Vamos ler o que essa pessoa anônima tem a nos dizer. Pessoa anônima disse o seguinte: tenho uma história de fragilidade emocional e de superações. Eu tive câncer de mama 3 vezes, aos 36, 46 e 55. Sempre descoberto no início, com radioterapia e quimioterapia eu me safei. Tendo que lidar com depressão e o cansaço, doenças, exames e tratamentos, entre outras dificuldades do trabalho e da vida mesmo como ela é, eu escrevi um livro de poema. A minha mãe teve CA de ovário, descoberto com metástase, aos 64 anos. Deram-lhe 2 anos de vida. Viveu 5. Meu pai fez, aos 78 anos, cirurgia do coração, 4 pontes de safena e uma mamária. Escrevi sua biografia. Um homem semi-analfabeto, mas de inteligência e vontade de realizações. Fez muito pela sua cidade natal. Merecia uma biografia. Foi um sucesso na sua cidade. Agora ele está com câncer de intestino, para a cirurgia. Meu tio mais querido também passou alguns dias por cirurgia do coração. Cânceres diversos assolam a família materna, com a morte de várias tias, tios e a paterna. Mas quando tive aos 36 anos, não havia histórico na família. O caroço que achei num dia desapareceu no outro. A médica não achou. Pensou ser desnecessário o exame. Mas com o mínimo de informação que eu tinha, eu bati o pé e insisti no exame.
exaustivos exames e o pavor desse histórico é com o que eu convivo. Só o carinho de amigos e familiares e muita arte, eu canto e escrevo e frequento espaços de arte para sobreviver. Na pandemia eu fazia quimioterapia. Escrevi letras de música com um amigo. Também amo viajar e esse é o maior sonho que eu tenho agora, além da saúde de todas as pessoas que amo. E aí essa pessoa anônima deixou títulos de livros, né? Provavelmente os livros que ela escreveu. Depurando as Paixões em Palavras Derramadas, pela editora Ítala, e um e-book, Passarela, pelo coletivo Marianas. Pessoa anônima, quero te agradecer muito pela coragem de compartilhar essa história que você falou, que é de muitas superações. Eu acho que toda vez que a gente lê ou escuta isso, eu escrevo para sobreviver, eu canto para sobreviver, isso pode soar muito banal para quem não passou por esses momentos de tão proximidade com a morte. Então, te agradeço muito, porque quando você fala que você escreve para sobreviver, eu consigo sentir qual que é a real força, o real poder que existe a gente continuar fazendo o que a gente faz, continuar criando. Então, muito obrigada, me inspira demais. E eu só espero que você continue criando e que você continue vivendo uma vida de saúde, a sua versão do que é viver uma vida de saúde. Bom, quem recebeu essa história foi a Rafaela Tavares Kawasaki, poeta, Rafa, uma amiga querida. E eu escolhi para Rafa essa história em específico porque ela tem uma sensibilidade, eu acho, fora do comum para histórias de família. Ela tem um romance, gente, que eu recomendo todo mundo, assim, leiam, por favor, que é Peixes de Aquário. Recomendo fortemente. Muito emocionante as histórias de família que ela coloca entre gerações. E também tive a oportunidade de, em outros momentos, ouvir os poemas que a Rafa escreve sobre o pai e sobre a história de família dela, e me emocionou muito. Então eu achei que tem a ver com família também essa história da pessoa anônima, por isso que eu passei para a Rafa. Vamos falar um pouquinho da Rafa. A Rafaela Tavares Kawasaki é escritora e jornalista, nasceu em Araçatuba, no Noroeste Paulista, em 87. E hoje vive em Curitiba, que bom pra gente, onde atua artisticamente. É autora dos livros Enterrando Gatos, pela editora Patuá, de 2019, e Peixes de Aquário, pela editora Urutau, 2021, finalista do prêmio Mix Literário. É formada em comunicação social pelo Centro Universitário Toledo de Araçatuba, foi finalista do prêmio Santander Jovem Jornalista, do jornal O Estado de São Paulo, em 2014. Vamos agora escutar o poema da Rafa. Um poema dividido em 4 partes, logo mais eu falo para vocês. O título do poema é Meu peito também é um campo de batalha. 1. Percorro com a ponta dos dedos as depressões e nódulos na paisagem lateral de uma batata inglesa, como quem passeia pela superfície de um planeta anão. Uma voz de homem na televisão tenta me convencer que o destino do mundo foi decidido há 80 anos com bombardeios aéreos, batalhas navais, explosões atômicas, desembarques de tropas aninhando no colo metralhadoras Browning. Não desminto, mas sei que todos os dias e lugares podem ser tão fatídicos. Nas casas de famílias se faz vida e morte atrás das cortinas. Há um apocalipse latente na cozinha onde Jane Dillman queima batatas, primas das que eu esfrego para eliminar os vestígios de pesticidas cancerígenos.
Meu peito também é um campo de batalha habitado por minas terrestres, guerrilhas que trocam instruções cifradas em código Morse. Fui invadida 3 vezes, mas assinei um novo pacto de armistício intravenoso firmado a gotas de esteroides com as células do meu corpo. Agora elas sabem. Meu leitmotiv é um hino de resistência. 2. Na lâmina de raio-x, meu peito se transforma, vira réplica da nebulosa de tarântula composta por filamentos de glândulas, tecidos adiposos, ductos de leites, manchas brancas contrastam com fundo índigo, desenham um contorno de bicos da concentração de nervos que provoca uma profusão de arrepios em resposta ao toque de dedos e línguas. Vejo os meus seios estampados com poeira cósmica, explosão de estrelas no meio das quais os nódulos simbolizam luas, planetas. Eu espero que não se colapsem em buracos negros, com poder gravitacional para engolir galáxias inteiras. 3. A voz na televisão me fala agora de ursos brancos, capazes de aspirar o cheiro de focas nas geleiras em santuários polares a 30 quilômetros de distância. O olfato dos sabujos e suas narinas esponjosas permitem a identificação de pessoas perdidas pelo perfume solto nos ventos do leste e oeste. Cães conseguem farejar tumores escondidos debaixo da gordura e da pele meses antes dos médicos, como se fossem servos e coelhos num bosque. Seria prudente ou seria enlouquecedor escolher um cão de caça como minha companhia? 4. Meu peito é um enigma, fechado para mim mesma. Nunca decifrei a lógica da multiplicação de células sob suas camadas estratificadas ou seu aumento de tamanho depois da infância. A aparição de caroços na rocha-mãe é um risco para todo peito que não seja o da boneca Barbie, fabricado com vinil e plastificante, uma formação de plástico oco, isenta da formação de carcinomas. Mas eu não invejo as bonecas. Suas cabeleiras fixas de fibras siliconadas, seu corpo de polímero flexível, porque no espaço do seu peito existe um vazio e um silêncio, do tamanho de um coração pulsante, que é a prova física de que eu estou viva. Gente, que poemão, né? Eu aconselho muito que vocês voltem e ouçam de novo essa investigação em 4 momentos do poema, né? O primeiro, da doença como batalha, num cenário íntimo. O segundo momento, segunda parte do poema, um paralelismo entre as transformações do corpo e as transformações do universo. Muito bonito isso. O terceiro, uma angústia do diagnóstico, de correr atrás do próprio diagnóstico e ficar especulando sobre o olfato dos animais. E o quarto momento do poema é essa matéria orgânica que não inveja o corpo plástico. E aí, conversando com a Rafa, ela me contou que ela ficou impressionada com essa recorrência de 3 vezes da história, né? E aí ela não escreveu imediatamente quando ela leu a pessoa anônima. Ela deixou a história aí sedimentando dentro dela. E ela ficou com essa sensação mesmo que conviver com o próprio corpo é conviver com algo desconhecido, né? Quando a gente olha a pele, a superfície, não dá para saber o que está acontecendo em nível de célula, de órgãos, em nível de células, por exemplo. E aí a Rafa também fala dessa sensação de resistência a partir da história, que é uma palavra que a pessoa anônima usa também, resistência. Que às vezes pode parecer uma palavra meio batida, mas, de novo, ela não é batida quando ela está acompanhada com experiência de vida,
né? E aí a Rafa foi fazer uma pesquisa. Como uma poeta que também é romancista, ela tem esse lado, né, de fazer a pesquisa, então ela foi ver imagens sobre exames, sobre corpo, o que trouxe essas figuras das nebulosas, né, do universo, essas informações sobre o faro animal. E aí a Rafa me contou que um dos desdobramentos que ela ficou pensando a partir da história é como os grandes acontecimentos históricos, como as guerras, e as guerras do norte global, né? Diga-se de passagem aqui, adicionando uma outra informação importante. Para Rafa, ela ficou pensando como esses acontecimentos históricos, como as guerras, são colocados como temas universais, da literatura universal, que reflete uma tal dita condição humana. Mas aí a Rafa sente, como poeta, que o que acontece dentro das nossas casas, nas cozinhas, por exemplo, dentro do nosso corpo, é tão ou até mais humano, épico e grande. E a história da pessoa anônima foi trazendo isso para o poeta. Por isso que ela começa o poema com uma cena do cotidiano e do campo de batalha que acontece interiormente. E aí vai desenvolvendo a partir dessas experiências de enfrentamento do câncer. E aí a Rafa também fala da mama como essa área do corpo tão ligada à intimidade, ao amadurecimento, à nutrição, à lactação, ao erotismo. Muito da nossa vida como seres humanos envolve as mamas. Né? Gostei que a Rafa também não colou as mamas com um corpo de mulher. Não. As mamas como uma área do corpo humano que está envolvido com várias fases diferentes da experiência humana. Né? E aí isso levou à imagem das bonecas também, como oposto do corpo orgânico. Corpos idealizados, plastificados, que não correm riscos, né? Como correm riscos os corpos humanos. Então, essa foi a conversa para a gente entender melhor qual foi o percurso da Rafaela, poeta que escreveu para Pessoa Anônima. Pessoa Anônima, muito obrigada por compartilhar suas vulnerabilidades. Espero que você tenha gostado do poema. É isso, vamos para a terceira história de hoje. E olha só, diferente do que acontece normalmente, a gente não vai ter só 3 histórias, vamos ter 4 histórias. Porque é o seguinte, a Monique, Oi, Monique, um beijão para você, que é uma pessoa que apoia muito a cena da literatura, a cena da poesia independente aqui na cidade. Sempre encontro ela nos eventos, prestigiando as escritoras, as poetas. Fico muito grata a você, Monique, por fazer esse movimento. E aí a Monique, que já ouviu Raislando Coisas antes da temporada especial, ela enviou, eu acho que foram 5 histórias, Monique, né? 4 ou 5 histórias, eu acho que foram 5. E aí eu selecionei duas mais curtas para a gente compor aqui o episódio de hoje, que é a história 3 e a história 4. E aí vamos ler as histórias da Monique. Tenho uma condição chamada língua geográfica. Isso significa que há como que fronteiras efêmeras na minha língua, que muitas vezes ardem quando experimento alguma coisa condimentada ou ácida. Mas dia desses visitei uma amiga que não via há uns 10 anos. Ela comia pepino em conserva direto do pote, como se fosse um petisco. No dia seguinte, eu comprei pepino. Agora, há meses que como pepino direto do pote. Outro dia, me apaixonei por um homem que amava pimenta. E eu, que há anos não comia por me causar uma ardência insuportável, me vi imediatamente curada. Assim também aconteceu com uma série de coisas que eu não gostava, como ovos, coentro, alho, cebola, PTS granulada e whey. Realmente uma série de alimentos dos sabores mais diversos que meu paladar, de repente, aprendeu a amar. Com isso,
Constato que não sofro de língua geográfica, mas sim de língua afetiva. Eu achei muito engraçado. O whey apareceu ali no meio. Ovos, coentro, alho, cebola, PTS e whey. Ai, Monique, essa história me lembrou, além de outras coisas, que quando eu tava grávida da Agnes, né, minha filhinha, já falei dela várias vezes no Highland Coisas, meu bebê. Quando eu tava grávida dela, eu fiquei com muita vontade de, em determinado momento, comer coisas ácidas e comi esses pepininhos de conserva, de pote, assim. E é muito maluco isso, né? O que tá acontecendo no seu corpo que te faz ter vontade de alguns sabores e outros não, né? Eu lembro que no dia que eu descobri que eu tava grávida é porque eu tava meio enjoada e aí eu não queria almoçar arroz feijão, né? Que eu amo arroz feijão e sempre quero comer um arroz feijão e farofa. Não, fiquei com vontade de comer pêssego em calda, gente. Pêssego de lata, sabe? E acho muito curioso, assim, o que o nosso paladar diz sobre a gente, sobre como as coisas estão funcionando nesse nível para além da superfície, né? Para além da pele. Então, gostei que você adquiriu novos sabores, novos paladares, aprendeu a amar. Porque, gente, pelo amor de Deus, é principalmente alho e cebola, né? É vida um feijãozinho com alho e cebola, Monique. E aí, essa língua afetiva, em vez de não sofro de língua geográfica, mas sim de língua afetiva, que é a conclusão, acho que tem a ver com essa quarta história que a Monique mandou, que é pequenininha, que tem muito a ver com afeto, com amor, com amizade. Ela escreveu o seguinte: acho estranho como projetamos o amor eterno no romance e não nas amizades. Eu falei para Heloísa, com quem eu vou celebrar 10 anos de amizade ano que vem. Eu disse isso enquanto estávamos nós duas na rede, tomando uma cerveja na Praça Oswaldo Cruz. Aí ela me pediu em casamento. E é assim que começamos a planejar nossa festa para fevereiro de 2024. As duas vestidas de branco, prontas para se apropriar de tudo o que for possível. Que bonito, prontas para se apropriar de tudo que for possível. Eu quero ir nessa festa de casamento de amizade, de amor eterno, com certeza. Monique, eu também tenho amizades longas e eu adoro isso. Eu adoro ser amiga das minhas amigas que eu conhecia quando era criança, quando era adolescente, depois quando eu fui fazer faculdade, depois já me mudei de cidade mais de uma vez, né? Então, as amigas que eu conheci aqui em Curitiba, acho lindo. Acho que eu tô vinculada a elas, assim, também, por um amor muito, muito longevo. Muito de longevidade. E espero que vocês façam a festa mesmo e eu quero ir. Eu gosto muito de festa de casamento, assim. Não tanto o que representa a festa de casamento, mas é que eu gosto muito de estar com outras pessoas e comendo de graça. Isso, me chamem para comer que eu vou. Monique, eu resolvi ler para você e eu não lembro agora por que eu lembrei dela no momento, mas eu quero ler para você, talvez porque eu tenho um carinho por você, eu quero ler a gigantona Geni Guimarães. A Geni Guimarães é uma poeta que escreveu um dos meus poemas favoritos da vida, assim, que termina com 2 versos que eu acho incríveis, que é assim: o poeta é um bicho de seda que explode. Olha isso, eu não sei se eu já falei disso no Raizando Coisas outros momentos, mas o poeta é um bicho de seda que explode. Eu acho isso assim, não tem nem o que falar, entendeu? É um bicho de seda que explode. Eu me sinto um bicho de seda, ou seja, estou costurando, criando as coisas e eu quero explodir em algum momento. Quero explodir, virar a nebulosa lá do poema da Rafa. Mas vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho da Geni Guimarães. A Geni Mariano Guimarães nasceu na fazenda Vilas Boas, município de São Manuel, no dia 8 de setembro de 47. Casou-se com Idevaldo Ferreira Guimarães, falecido, com o qual teve 2 filhos, Christian Leandro Guimarães e Cleisle Evandro Guimarães.
Tem hoje 4 netos, sendo um casal de cada filho. Na infância e adolescência, esboçou seus pequenos textos, que posteriormente foram publicados nos jornais da região. Lançou em 79 seu primeiro livro, Terceiro Filho, um livro de poemas, cuja publicação a colocou em contato com o movimento negro literário. Pouco mais tarde publicou Da Flor e o Afeto, poemas, Leite do Peito, contos e Balé das Emoções, poemas. O livro A Cor da Ternura, que é um livro de contos, rendeu vários prêmios, na verdade, um deles o Jabuti, que motivou muitas conversas e convites para palestras na Alemanha, Suíça, Áustria, e depois ela foi para a literatura infantil. Publicou A Dona das Folhas, O Rádio de Gabriel, Aquilo que a Mãe Não Quer Saber, todos infantis. Então, foi convidada... ela é chique. Ela foi convidada a participar de várias antologias nacionais e internacionais e apresentou pela Secretaria da Cultura da Colômbia projetos literários no projeto As Diferentes Faces da América Latina. Gente, olha que foda. E lançou no ano de 2020 o livro Pênalti, Literatura Juvenil, e também Poemas do Regresso. Gente, Geni Guimarães, ela fala umas coisas assim que são muito bonitas, muito potentes. Ela fala em escrever como exercício emancipatório. Ela se vale do texto como uma forma de libertar os seus ideais para a coletividade, como uma forma de não deixar a voz da afrodescendência ser silenciada. Ela tem uma frase que eu acho que é isso. Ela diz assim: eu comecei a escrever porque sim. Eu comecei a escrever porque sim. Tudo começa com um sim. E ela usa, em um dos livros dela, ela tem uma dedicatória que é muito bonita para a mãe, porque a mãe também foi... Olha, como aconteceu com a dona Filipa e a Alcione, a mãe da Geni também foi uma pessoa que criou esse ambiente literário, poético, artístico para a filha. Ela fazia as rimas, né? Rimas de repente. Então, uma dessas dedicatórias da Geni Guimarães para a mãe, ela fala, né? Ela dedica pelo útero, pelo leite, pela fé, pela paz e por essa herança poética que transcende. Olha que lindo. E uma outra coisa que eu gosto da biografia da Geni Guimarães, eu fico animada, gente, porque é quando a gente fica animado pelas pessoas que nasceram aqui no mesmo chão que a gente, né? É que nem pensar no Milton Nascimento, por exemplo. Como não amar esse chão, se foi o chão onde nasceu o Milton Nascimento? Enfim, voltando aqui. Uma dessas histórias da biografia dela que eu gosto é que, em 1979, a Geni e o marido, que eu comentei aqui, né, que já é falecido, eles decidiram vender o Fusca da família para financiar a obra de estreia da Geni Guimarães. Isso me emocionou demais, me emociona demais, na verdade, porque é isso, essa parceria, esse companheirismo entre esse casal de pessoas negras, e o marido da Geni, né, bancar isso, falar assim, não, vamos vender o Fusca da família, vamos investir no seu livro de estreia. Que incrível, que sensibilidade, né? Esse apoio, esse amor de dar o suporte para o sonho literário da esposa num país que é difícil fazer isso, não era nada garantido, né? E eu achei isso lindíssimo. Gente, eu recomendo muito que vocês pesquisem mais sobre a Geni Guimarães. Tem um site, por exemplo, que é o escrevendodofuturo.org, que tem um especial sobre a Geni Guimarães, essa poeta tão importante que já foi homenageada em Olimpíadas da Língua Portuguesa, por exemplo. Então, é fácil de achar informações sobre ela. Eu achei muito bonito esse compilado que está no site escrevendofuturo.org.br, porque lá vocês podem ver fotos da família, depoimento de pessoas que admiram, outras escritoras, ex-alunas, porque a Geni também professora.
Os netos, tem fotos dos netos, tem esse depoimento dos netos. Eu acho muito bonito que na biografia ela faz questão, então, de colocar o nome do esposo, colocar o nome dos filhos, falar dos netos. Então, é muito legal vocês entrarem lá para ver as fotos de família, esses registros. Certo? Então, vamos ler o poema da Geni para Monique. Monique, eu escolhi esse poema que se chama Perspectiva porque é um poema colocado em nós, né? É a primeira pessoa do plural, então tem uma voz nós ali. Eu fiquei pensando muito que esse poema é para você, Monique, e para sua amiga Heloísa, com quem você vai fazer juras de amor eterno, ao som de Alcione. Ia ser lindo, ia fechar o ciclo aqui do episódio Raiz Lendo Coisas. E eu gosto muito dele ser nessa voz do nós, então, desse plural, dessa coisa, dessas coisas que a gente projeta para o futuro junto com outras pessoas. Então, se chama Perspectiva. Haveremos de, com nossos guizos bailarinos, refazer essa casa. Novamente atearemos luz ao sol e o deixaremos limpo desse excesso de sombras, sem cansaço, sem pressa. Com pincéis cristalinos ovularemos músicas e as aves cantarão conosco o som eterno dos fazedores de contos. Haveremos ainda de, com asas e ritmos, tornar possível a ressurreição dos mares e a reconstrução de altares onde a vida sintetida, vivida. Nossas graves utopias a desenhos de sonhos magicarão um ser riso, um ser beijo, cristalino, cuja função primária seja o feito de um cutelo de arco-íris para cingir ou podar as andanças dos homens de puro ferro. Ai, gente, Geni Guimarães, que além de tudo ainda cria uma palavra nova nesse poema, magicarão. Olha que lindo isso. Nossas graves utopias, feitos sonhos, magicarão um ser riso, um ser beijo. Magicarão, gente, é magia mesmo. É magia. E é com o poema da Geni Guimarães, Mágico. Para Monique, eu me despeço de vocês hoje. E eu quero saber, e aí, o que vocês estão achando da temporada especial? Me contem pelo Insta, @julia.raiz ou @raiz lendo coisas. E deem as estrelinhas aqui, se você está no serviços de streaming, para o pessoal entender que tá legal, tá bom? Eu sou Julia Raiz, vocês sabem que eu vou continuar lendo coisas para sempre. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira. Beijos!